Bem, professor, muito bem. Bom, nós abrimos aqui o programa falando sobre Hebreus 12, 7, porque a pergunta que chegou no programa passado, nós deixamos para colocar hoje aqui na mira, é baseado nesse livro de Hebreus, falando sobre o sacerdócio de Jesus Cristo. A pergunta é a seguinte: a Bíblia diz que quando há mudança de sacerdócio, também há mudança de lei. Portanto, Cristo aboliu o velho sacerdócio e a velha lei, e nos fez um novo sacerdócio e nos deu uma nova lei. Portanto, a lei dos 10 mandamentos, professor Leandro Quadras, deixou de ser a mesma lei que no novo concerto é apresentada por Jesus Cristo? Ou seja, algum dos mandamentos saiu de linha, podemos dizer assim? Pois olha, se interpretarmos o termo lei em Hebreus 7,12 como se referindo aos 10 mandamentos, realmente tem toda a razão isso que o Tito disse, algum mandamento saiu de linha. E aí, o nosso irmão que crê dessa forma, teria que decidir, bom, qual dos 10 mandamentos eu vou fazer com que saia de linha? É complicado isso, né? Eu e você dizermos que um dos 10 mandamentos saíram de linha. Eu gostei muito do Tito falar isso, porque exatamente a essa conclusão que nós temos que chegar se Hebreus 7,12 fala da lei moral dos 10 mandamentos. Mas é óbvio, amigo telespectador e ouvinte, que quando lemos Hebreus 7,12 juntamente com o verso 11, perceberemos a que tipo de lei está se referindo o autor. É por isso que nós não devemos ler a Bíblia descontextualizadamente. Pegar versos isolados sempre vai nos levar a conclusões equivocadas. Então eu vou ler os versos 11 e 12 para entendermos a que tipo de lei está se referindo aqui o autor de Hebreus. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele, baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Do que o verso 11 está falando? Sacerdócio. Verso 12. Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Que lei? A lei do sacerdócio. O que dizia a lei do sacerdócio em Números 18? Que só Arão e seus filhos poderiam ser sacerdotes. Qual é o argumento do autor de Hebreus? Essa lei do sacerdócio, de que só Arão e seus filhos poderiam ser sacerdotes, foi mudada. Por quê? Porque Cristo assumiu o sumo sacerdócio de uma ordem superior, a ordem de Melquisedeque, e, portanto, se Cristo agora é o sumo sacerdote, e na lei do sacerdócio, em Números 18, só Arão e seus filhos poderiam ser sacerdotes, é óbvio, ocorreu uma mudança na lei, já que um novo sumo sacerdote assumiu esta função, com um sumo sacerdócio muito superior ao levítico, é óbvio que a lei do sacerdócio mudou. Não tem nada a ver interpretar esse texto como se referindo ao decálogo. Até porque, se você folhear uma página a mais, no capítulo 8, verso 10, 2 páginas a mais de Hebreus, é dito que na nova aliança a lei continua em vigor. Olha o que diz o texto, é muito claro para não entender. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. De que jeito, amigo telespectador e ouvinte, podemos crer na abolição da lei com um texto desse? Se o propósito de Deus é imprimir as suas leis no nosso coração e escrevê-las,
Como mudar a lei? Tem lógica alguma, é irracional argumentar desta forma. Então, tenhamos cuidado com essas interpretações falsas, que infelizmente aparecem em muitos livros cristãos, de cristãos que mesmo bem intencionados não compreenderam nada a respeito da lei no livro de Hebreus.